Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos para casa, voltamos para o fundo de leão. Mais uma vez, eu quero agradecer todas as orações, todas as palavras, todas as mensagens que me fortaleceram e muito na minha recuperação e me fizeram sair mais rapidamente do hospital, da UTI. Muito obrigado. Neste fechamento de mês, eu quero te mostrar como o macro segue bullish. Eu tenho visto que muitos ficam aflitos, ficam preocupados, ficam ansiosos, falam em um bear market, em um fim de altas. Mas eu quero, sem torcida, sem qualquer viés, te mostrar exatamente como a gente fecha o mês de outubro. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou pedir para você colocar ativos que você quer que eu analise nesses próximos dias. Vamos analisar tranquilamente, calmamente, pontualmente altcoins que você achar interessante. E se você quiser que eu avalie algum ativo, basta você comentar. Eu aguardo o seu comentário. Pois bem, encerramos hoje em poucas horas, na verdade em pouco mais de uma hora no momento que eu gravo esse vídeo para você, encerraremos o mês de outubro. Um mês que foi brutal, um mês que trouxe a queda do dia 10 e que desde então nos levou a alta, desce, sobe, cai de novo. Padrão de acumulação que se mantém, mas que volta a nos levar a um afastamento das áreas mais inferiores, mais baixas, as áreas mais perigosas. Eu coloquei no gráfico de 2 dias para que fique claro para você os pontos mais críticos. 100 mil dólares, 103 mil dólares. E agora nós temos mais uma vez o mercado atingindo aquela faixa de 106, 107 mil dólares e rejeitando. Ao que tudo indica, fecharemos na faixa de 109, 110 mil dólares no dia de hoje, que é o fechamento mensal. Os pontos mais críticos seguem os mesmos. No curto prazo, 116.500 dólares. Ultrapassando este ponto, aumenta em muito a probabilidade de buscarmos rompimentos e acelerações. Perdendo 107, os pontos de suporte mais críticos acabam ficando entre 103 e o ponto mais importante, 100 mil dólares. Nós temos que acompanhar estes pontos. E é plausível, é natural que mesmo que a gente entenda que novembro, historicamente, é um mês bullish, isso não é uma garantia e a gente pode voltar a testar estas áreas. Mas a gente vai discutir um pouco do curto prazo, dia após dia. Só que muitos estão temerosos justamente com este curto prazo. Ah, caiu, não conseguiu se recuperar. É a narrativa X, a narrativa Y. Que são? Porque o SP500 e Nasdaq estão muito fortes, aí se corrigir tudo cai. Não, o ouro está sugando toda a liquidez, não vai ter corte. Todo dia tem uma narrativa. E se você comprar a narrativa, você invariavelmente, você vai vender fundos e vai comprar topos. Por quê? Porque as piores narrativas, ou seja, as piores histórias, os piores cenários, se darão nos fundos. E as melhores histórias, aquilo de vamos todos ficar bilionários, é alta infinita, blá, 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 isso tudo vai ficar o quê? Para os topos. Algo que é costumeiro. Por isso que eu sempre falo, ser contraintuitivo, justamente pelo fato de narrativas ruins que acabam trazendo medo, que acabam trazendo liquidações, apresentarem as melhores oportunidades de compra. E narrativas maravilhosas, ou seja, euforia demasiada, os melhores momentos de venda. Mas ainda assim, o que a gente tem que olhar? Se a gente não pode ficar
sonhando com narrativas ou acreditando o que aparece aqui ou aparece acolá. Eu gosto de olhar o macro. Arroz com feijão, simples e objetivo. Tendência. A tendência é sua amiga. Em inglês, the trend is your friend. Ou seja, vamos olhar a tendência? E a tendência nos mostra o quê? Tendência macro de alta. Semanal. A tendência macro é de alta. Nós estamos em uma faixa próxima de suporte, que é natural. A gente teve uma aceleração no mensal, corrigimos, estamos em busca de uma base de preço no mensal, sustentação da média de 50 semanas, mas ainda assim a gente segue em tendências de alta. E não por uma coincidência. Todas as vezes que a gente vê esses pontos aqui, esses pontos eles vêm acompanhados de medo extremo. O que não é diferente desta vez e que marca historicamente fundos. Se a gente começa a olhar para uma tendência de alta macro, os fundos ascendentes são justamente formados em medo extremo, base de preço mensal, sustentação de médias, liquidações e a narrativa de acabou. Quantas vezes nós vimos que acabou? Vimos muitas vezes. Só que a gente tem que olhar não apenas para o semanal, vamos olhar para o mensal. E o mensal indica um fechamento, mais um fechamento em um inside bars. O que não é um problema, tendo em vista que este tipo de acumulação, este tipo de inside bars, ele vai comprimindo o preço até que a gente tem uma explosão. E este movimento que nós vemos em outubro é um movimento de doji, não chega a ser um doji, porque um doji teria que fechar em 113, mas a gente tem uma vela clara de indecisão dentro da vela anterior. Um inside bars, uma acumulação que tende a pressionar o preço, diminuir o volume para nos levar a rompimentos extremamente agressivos. E se a gente fala que a tendência é sua amiga e nós temos indicadores sólidos de que medo extremo, base mensal, média de 50 semanas, liquidação, a maior da história, queda no open interest, a maior da história, são indicativos de alta, maior probabilidade de alta, nós temos como maior probabilidade de que este pode ser um movimento de rompimento para cima, continuidade de alta. Maior probabilidade. É uma certeza, é garantia, pode dar win, long e eterno 100 vezes? Obviamente que não. Nós estamos falando de probabilidade. Aqui não tem torcida. Tudo tem risco. E você tem que entender o risco quando você se coloca no mercado de renda variável. Então existe risco, mas a gente trabalha com probabilidade. E a maior probabilidade, enquanto a tendência for de alta, é a continuidade da alta. Simples. Historicamente, e eu venho repetindo isso porque muitos ainda não conseguiram visualizar. Historicamente, nunca vimos fim de ciclo em medo ou medo extremo. Mas não é o Bitcoin o problema é o Ethereum e as altcoins. Maravilha. Vamos entender. Será que esses ativos que, devo lembrá-lo, aceleram brutalmente no final do ciclo, será que eles estão saudáveis ou não? Vamos olhar o Ethereum. O Ethereum está em uma tendência de alta, atingiu o topo e está apresentando uma retração. A gente traça do mensal do último fundo ascendente, o Ethereum bateu 50%. Se você quiser ser extremamente cauteloso, o Ethereum só fez uma retração de 38,2%. Daquele fundo lá atrás, daquele fundo formado em abril.
Abril saiu de 1.387 para praticamente 5 mil dólares. Tivemos a retração, rejeição. Estamos sustentando uma faixa de suporte e resistência, esta linha, este canal de baixa. E, obviamente, a gente não iria romper diretamente os topos. Então, Ethereum, que é o termômetro do risco e também o termômetro para as altcoins, ele está em uma faixa saudável. Só que os outros ativos estão tendo uma evolução ou não? Tem um ativo X, o ativo Y, um ativo que caiu muito, se recuperou, mas parece que não vai. Vamos olhar o Total 3. Por quê? Tirando as stablecoins. Vamos olhar o Total 3, tendo em vista que o Total 3 é o índice que mostra a capitalização total, excluindo o Bitcoin, o Ethereum e as stablecoins. Aqui nós temos uma noção maior das altcoins, de como elas estão evoluindo. Será que elas estão explodindo? Não. Estão em tendência de baixa? Sim. Não. Vamos olhar o macro. Macro, 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 macro. Isso aqui me parece a sustentação de uma tendência de alta. Por quê? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Oh, meu Deus, fundo ascendente, perdemos! Não, não perdemos. Tá aqui, fundo ascendente. Uma tendência de alta é formada por fundos ascendentes. Então, nós seguimos em fundos ascendentes. Para que a gente veja uma explosão, é óbvio que a gente precisa romper esse padrão de 4, 5 anos. E aí sim nós teremos uma aceleração brutal das altcoins. Alt-season vem quando? Alt-season vem quando? O Bitcoin romper topos. Por que o Bitcoin romper topos? Porque sem que o Bitcoin tenha um rompimento de topos, é improvável que a gente veja o Ethereum romper topos. E para que a gente veja alt-season, precisamos Bitcoin rompendo topos e acumulando, Ethereum rompendo topos e acumulando. E a gente precisa do quê? Da dominância. Olha a dominância no gráfico mensal. Muita gente não está falando da dominância, né? Não, porque a dominância caiu, a dominância subiu, a dominância está aqui, a dominância está colar. A dominância está muito próxima ainda de 60%. Só que olha o movimento mensal. A gente acaba o mês daqui a pouquinho. Olha só, nós tivemos a queda, nós tivemos o topo descendente e para que a gente veja a alt-season nós precisamos Bitcoin rompendo topos e acumulando, Ethereum rompendo topos e acumulando e a gente precisa da perda de fundos da dominância para que aí sim a gente veja os 3 desafios para uma alt-season serem alcançados. Só que a gente ainda não teve esse movimento, nem o movimento de Ethereum, e a gente está diante de um fechamento importante e o início de um mês que tende a ser benéfico, mas na manutenção de uma tendência de alta. Então veja, a ânsia por uma alt-season nada mais é do que uma ânsia por algo que ainda não aconteceu. Mas, estruturalmente, o Ethereum segue bullish e o Total 3 segue bullish. Eu não vejo nada que desabone uma tendência de alta. Ah, não, porque aqui vai ser topo duplo, topo triplo. Tudo bem, se você acredita nisso, você está acreditando no fim do ciclo e está tudo bem. Eu não vejo nenhum indicativo de fim de ciclo. E é por isso que eu mantenho as minhas posições, eu tenho o meu Bitcoin, eu tenho as minhas altcoins, eu obviamente tenho o meu caixa, eu tenho a minha estrutura e mantenho a minha visão bullish. A tendência é sua amiga, a tendência é sua amiga. E se você estudar este padrão, este é um padrão de triângulo ascendente, padrão que normalmente rompe para cima. Como é que esses padrões são criados? Esses padrões, eles são criados
com base no sentimento de compradores e vendedores. Por isso, uma cunha descendente normalmente rompe para cima em uma tendência de alta. Por isso que a gente vê um triângulo ascendente rompendo para cima, um triângulo descendente rompendo para baixo, diante de uma tendência de baixa. Por isso que a gente olha para ombro, cabeça, ombro. Todas essas estruturas, elas são nada mais, nada menos, cada uma dessas velas, a tradução do sentimento de compradores e vendedores. Então, nós podemos verificar uma tendência de alta em nossos índices, no ativo, que é o termômetro do risco, no Bitcoin no semanal e somente no curto prazo que nós temos uma estrutura de acumulação. Talvez muitos estejam perdendo as esperanças por uma falta de paciência, quem sabe. Nunca traga o tempo para o mercado, porque o mercado sempre será soberano. Lembre-se disso, porque o tempo ele é muito relativo no mercado. No ano passado, a gente viu o mercado meio devagar até outubro. Novembro, a gente viu altas agressivas. Então, o mercado muda na velocidade da luz. Lembre-se disso. E lembre-se de não cair em narrativas, não comprar narrativas. Por quê? Porque o mercado só estará lindo, maravilhoso, quando for o momento de vender, não quando for o momento de comprar. Quando tudo está lindo, geralmente é topo. Quando tudo está destruído, geralmente é fundo. Analise, avalie com cuidado. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Se você quiser acessar o nosso conteúdo, contar com atualizações, insights, análises, de forma gratuita, basta você clicar no segundo link da descrição. Participe, tem muito conteúdo bacana para você. Eu aguardo a sua presença. Eu volto a qualquer momento, iniciando esse novembro, que tem tudo para ser espetacular. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros no bolso.